Olá, a arte de educar é o tema do nosso jogo de ideias de hoje. Para isso, nós convidamos Rubem Alves, mineiro, isso é importante que se diga, mineiro, toda vez que a pessoa é mineira, teólogo, psicanalista e professor da Unicamp. É articulista da Folha de São Paulo e do Correio Popular de Campinas. Quem quiser conhecer melhor o pensamento de Rubem Alves, além dessa conversa, tem os títulos de Rubem Alves, como, por exemplo, A Alegria de Ensinar, Livro Sem Fim, Entre a Ciência e a Sapiência, O Dilema da Educação, O Retorno e o Eterno, e Rubem Alves, junto com Gilberto de Menstein, foi mau aluno, e tanto que os dois escreveram um livro, Fomos Maus Alunos. Então, o livro mais recente de Rubem Alves é Quando Eu Era Menino. Rubem Alves, ele gosta de repetir algumas coisas, principalmente em crônicas e tal. Eu vou falar um pouquinho dessas repetições. Mas uma delas é se dizer uma pessoa do avesso. Eu leio as coisas do avesso, eu vejo as coisas primeiro pelo avesso. Como é que é essa técnica, Rubem? Primeiro, eu preciso dizer o seguinte, frequentemente a gente vê em automóveis, carros, um adesivo escrito assim: consulte um advogado, você tem direitos. E eu, como sou psicanalista, digo, consulte um psicanalista, você tem avessos. O avesso das coisas é sempre mais interessante, sabe? Porque é feito bordado. A gente olha de um lado e é uma coisa muito linda. Se você olhar atrás, é uma maçaroca enorme. De modo que ver do avesso significa ver aquilo que não é dito, as coisas que não são ditas. Como é que se chega a isso? Mas como é que você tem certeza que você está vendo pelo avesso, lendo pelo avesso? Nunca se tem certeza. Por exemplo, na prática psicanalítica, né, o segredo é você não prestar muita atenção no que a pessoa está falando. Um psicanalista que prestar atenção no que você está falando, ele não é bom psicanalista porque ele está prestando atenção no direito. Mas o direito, se a pessoa está falando, ela já sabe. Eu não tenho nada a falar sobre o direito. Então eu tenho que ficar meio distraído, porque nessa... o Freud usava a expressão atenção flutuante, sabe? Vou dar um outro exemplo para vocês. O seguinte, as pessoas frequentemente me perguntam que horas você se assenta para ter ideias. Aí eu paro assim, estupidificado, porque as pessoas pensam que há um horário em que você se assenta e ter ideias. As melhores horas para ter ideias, para mim, por exemplo, quando eu estou dirigindo o carro, não no tráfego, mas eu estou numa estrada, eu ligo o piloto automático e aí eu entro num estado de devaneio. Esse devaneio é o meu avesso. Sabe, o devaneio é o meu avesso. Ou seja, aquilo que está lá dentro de mim, por fora eu sou uma coisa, bem comportado, mas os meus devaneios me levam a lugares tão fantásticos. Ou então uma coisa que me faz entrar em devaneio, eu escrevi uma crônica sobre isso essa semana, é caminhar não para fazer exercício e sarar do coração e combater colesterol, caminhar pelo simples prazer de ver, de ouvir. O avesso é isso. É aquilo que está lá nas cavernas da memória. Né? Se tem uma área que produz muito discurso hoje no Brasil, uma área fundamental, é a área da educação. Né? A arte de educar é o nosso tema genérico, pelo menos dessa conversa, Rubem. Qual o avesso da educação para você? A educação que está aí posta, o que é e qual seria o seu avesso? Há uma educação... É uma pergunta muito boa que você me fez. Muito obrigado. Ele é inteligente. Há uma educação que é a educação do direito. Por exemplo, a educação para o vestibular é a educação para o direito. Ela é absolutamente irrelevante. Para o correto. Educação para o correto. E para o correto, exatamente. Aquilo é educação... Educação para o trabalho. Para o correto, para o trabalho, para ser assimilado ao mercado de trabalho, para pensar o que todo mundo pensa.
Aliás, é interessante que as pessoas não notam o sentido horrível dessa palavra formatura. Fazem aqueles convites para formatura, mas formatura vem de forma. É quando as pessoas são tiradas da forma, e todas as formas são iguais. Formatura dos médicos, todos são iguais. Formatura dos dentistas, todos são iguais. Isso é educação do direito. Mas a educação do avesso é uma educação que presta... No caso, eu amo muitas crianças. Eu estou muito ligado agora com as crianças, perdi bastante do meu interesse em ensino universitário, e é preciso ouvir os sonhos das crianças, porque toda a aprendizagem começa com o sonho. Eu li essa crônica que você citou sobre o caminhar e falei, olha, eu separei lá uma frase, uma provocação sua que eu acho interessante, que é a seguinte: a primeira missão do educador é mostrar os assombros. Mostrar os assombros. Parece um pouco a literatura, né? A literatura que acomoda e a literatura verdadeira, que é a literatura, olha, que incomoda. Olha, meu filósofo favorito, Nietzsche, dizia que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Com os olhos. Não, mas você veja, é ver com os olhos, mas não basta ter olho bom. Então, é preciso ver. Os gregos diziam, e vocês vão concordar com eles, diziam que o pensamento começa quando a gente fica estupidificado. Eles não tinham essa palavra, eu estou tentando traduzir. Fica assombrado, abobalhado, extasiado diante de um determinado objeto. A questão é ver, é ter o assombro das coisas. Então eu digo que a primeira tarefa do professor não é ensinar matemática, física e química, não é nada disso. A primeira tarefa do professor é assombrar as crianças. Veja que coisa fantástica, preste atenção, veja. Depois que a criança fica assim naquele estado de torpor, de espanto, de susto, aí a criança vai querer conhecer. Mas como? Como é que é isso? Quer dizer, é quando eu sou assombrado pelo objeto que surge em nós o desejo do conhecimento, né? Rubem Alves, vamos para a primeira pergunta do público. Lá. Olá, seu nome? Boa noite, é Fábio, sou professor de uma escola pública, entre outras atividades, arte e educação também. A minha pergunta é bem simples, assim, eu acredito muito no conteúdo do seu trabalho, tenho utilizado muito nas minhas aulas, mas a dificuldade e a dúvida é como resgatar essa beleza da alma numa instituição falida como está a escola pública hoje. Eu tenho tentado bastante e tenho tido grandes êxitos, mas cansa um pouco. E como é... Fábio, né? É, Fábio. E como é que você tenta, Fábio? O que você faz para resgatar isso? Então, eu tento juntar um pouquinho de todas as artes, junto um pouco de teatro com as artes plásticas, com a recreação, com a expressão humana, e tento humanizar as crianças de uma maneira que a gente possa se integrar em danças circulares, em tudo quanto é tipo de situações que venham trazer essas sensações. Só que eu estou há 4 anos trabalhando com arte e educação dentro da escola pública e estou querendo abandonar. Porque nível médio ou fundamental? Eu trabalho desde criança de 5ª, de 3ª, de 4ª e estou com ensino médio também. O problema não são as crianças, o problema é o que está em volta delas, é a instituição, é o grupo, é a falta de perspectiva, é um momento assim bem sério para a gente estar pensando, né? Como fazer? O que fazer, talvez já saibamos, né? Como fazer? Deixa eu dizer para você algumas coisinhas. Quando você está com vontade de abandonar, eu sugeriria um lindo verso de um livro das Sagradas Escrituras que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o encontrarás. É um verso absurdo, porque se você lançar o pão sobre as águas, o pão se dissolve e você não vai encontrar depois de muitos dias, porque o rio vai para o mar, ele não volta.
mas no rio da vida ele volta. E essa é a experiência que eu pessoalmente tenho como educador. São coisas que eu fiz, coisas que eu disse há tanto tempo e que eu julgava perdidas, que elas caíram como sementeira. Depois de muitos anos, eu fui encontrar com alunos que, de alguma maneira, dizem: sabe, Rubem, aquilo que você falou, até eu esqueci, nem sei o que eu falei, o aluno guardou aquilo que eu falei. De modo que eu acho o seguinte: se um único aluno for tocado, eu acho que vale a pena. Eu vou falar uma coisa, eu acho subversiva, mas eu me sinto no dever ético de falar isso, especialmente pelo meu amor às crianças. A lealdade dos professores não pode ser com o diário de classe, nem com os relatórios, nem com coisas parecidas. A lealdade dos professores é com as crianças. Portanto, burlem o máximo que vocês puderem. Você gosta que você fala professor? E agora parece que tem uma onda que não é mais professor, é educador. É isso? Não. Peraí. Esse negócio de professor educador tem a ver com um artigo que eu escrevi no momento que eu rompi com o estilo acadêmico. Houve um momento na minha vida, por volta dos 40 anos, que eu resolvi que eu não mais escreveria para meus pares acadêmicos artigos eruditos com notas de rodapé e que eu queria escrever para as pessoas comuns. Foi nesse momento que eu nasci como escritor, porque aí eu tive liberdade, eu saí da camisa de força acadêmica, aquela linguagem acadêmica é muito fria. Aí comecei a escrever como eu escrevo, e eu tinha de fazer uma palestra sobre educação e eu usei uma imagem, e a imagem tinha a ver com o seguinte, porque pressupõe-se que é possível formar um educador por meio das ciências da educação. Eu digo que isso não é possível. Assim como não é possível formar um poeta com as ciências da linguagem. Assim como não é possível formar um psicanalista com a ciência da psicanálise. Porque essas coisas são arte. E tem a ver também pelo fato de que a psicanálise não explica tudo o que quer explicar, como a física também não explica. Não explica. Mas então eu disse o seguinte, é possível você formar uma pessoa para ser um instrutor. Então ela dá instrução de como é que faz uma coisa. Isso Mecanicamente. Isso gestos mecânicos. Dar informações. É possível treinar uma pessoa para dar informações precisas de maneira lógica e pedagógica. Isso é possível. E alguém reproduzir aquilo. Isso. Aí eu usei dizer, mas isso não é professor. Inclusive, esse tipo de pessoa, eu acho que no futuro vai desaparecer, aquele professor que dá aula, porque as informações já estão em livros, elas já estão em programas de computador, estão na internet. E não há razão para ter uma pessoa papagueando informações para a gente, tomando o tempo da gente. Eu prefiro ficar em casa e ver isso lá para as 2 da manhã na internet. Mas há uma outra pessoa que não existe para dar essas informações, porque as informações já estão em outros lugares.